Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Juízes, no capítulo 16. Vamos ler apenas do versículo 26 ao versículo de número 30. A mensagem que vou pregar hoje aqui é apenas um capítulo do livro. Vou fazer um apanhado, mas livro de Juízes, capítulo 16, versículo 26 ao versículo 30. O pastor Eliseu já introduziu, o livro tem 132 páginas, então eu peguei um capítulo apenas e vou ministrar hoje em nome do Senhor Jesus. Os irmãos acharam o livro de Juízes, capítulo 16, do versículo 26 ao versículo de número 30. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Sansão ao moço, que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que lembres de mim e esforça-me agora só essa vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue nos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda noutra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Feche os seus olhos agora comigo e ore, por favor. Pai querido, Tu sabes, ó Deus, que de mim mesmo não tenho nada, Senhor, a não ser aquilo que Tu me conceder, Pai. Tu sabes que a mensagem e a palavra não vem do papel, nem do sermão, mas vem do céu, Senhor. Por isso, nesta hora, me humilho diante da Tua presença. Sei que estou ladeado de gigantes, de homens que conhecem a Tua palavra e são zelosos. Sei também, Senhor, que estou diante de uma igreja, ó Deus, que está acostumada a comer o maná do céu, a ter um alimento precioso. Por isso, Pai, ajuda-me nesta hora a transmitir uma mensagem que vai encontro ao coração do Teu povo. Senhor, quebra as correntes através desta mensagem. Vidas venham ser impactadas pela Tua glória. Deus querido, não queremos, ó Deus, a presença humana manifesta, mas a presença do Teu Espírito seja notória nesta noite. Ó Deus, derrama o Teu bálsamo neste lugar. Queremos, Senhor, que um verdadeiro avivamento seja gerado nos corações. Avivamento que produz quebrantamento, que produz mudança de vida e formação de caráter moldado na Tua palavra. Pai querido, ó Deus, sela os nossos corações com o fogo abrasador do Teu Espírito. Ó Deus, queima a seara dos filisteus nesta noite, que o Teu nome possa ser exaltado mais uma vez, que o Teu nome possa ser glorificado mais uma vez. A Ti seja dada toda honra, a Ti seja dada toda glória, Pai. Nós Te adoramos e Te bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podeis tomar os vossos assentos. E se por gentileza desejar ficar com a Bíblia aberta, vai ser bom, vai ser bênção. Amados irmãos, Dunamis, a bomba do Pentecoste. No século IX, foi descoberto a pólvora. A pólvora não foi descoberta intencionalmente. Foi obra de um acaso, porque os chineses, e na China eram os alquimistas que misturavam composições químicas, e ali eles querendo descobrir um elixir, uma fórmula para aumentar ou prolongar a vida deles na terra,
misturando algumas substâncias, eles descobriram a pólvora. Isso foi no século IX. Após 100 anos da descoberta da pólvora, os chineses já estavam utilizando a pólvora como instrumento de guerra. Depois, os ingleses foram também um dos primeiros países da Europa a usar a pólvora como armas de fogo, colocando canhões, lançando dardos em catapultas para destruir os seus inimigos. Anos se passaram, um sueco chamado Alfred Nobel, isso já no século XVIII, ele inventa e descobre a dinamite. E Alfred Nobel se inspira justamente em um termo bíblico para batizar a sua invenção, chamada dínamos ou dunamis. Esse termo dunamis é um termo que está inserido nas Escrituras. Só no Novo Testamento esta palavra encontra-se 126 vezes. A palavra dunamis, uma palavra grega que significa poder em ação, poder miraculoso de Deus. Quando na Bíblia vemos as manifestações do Espírito Santo, principalmente na igreja primitiva, na vida de Cristo, nós vemos esse termo com muita frequência, dunamis ou dínamos. Alfred Nobel, quando ele inventa ou descobre o poder do explosivo, a dinamite, ele batiza a sua invenção com este nome bíblico. E uma coisa, um paradoxo, é que Alfred Nobel, ele ganha o prêmio Nobel da Paz. É por isso que ele recebe este sobrenome de Nobel, este apelido, porque ele recebe o prêmio Nobel da Paz por ter descoberto a dinamite. A dinamite já foi utilizado logo após, na Primeira Guerra Mundial, onde mais de 20 milhões de pessoas foram mortas. E depois, em 1942, um físico americano descobre a bomba atômica. Esse homem chamado Fermi, um físico americano, ele descobre a bomba atômica. Certamente ele já havia se inspirado na pólvora, na invenção da dinamite, e logo após a descoberta da bomba atômica, ela já fora utilizada alguns anos depois, 2, 3 anos depois, na Segunda Guerra Mundial, quando a primeira bomba atômica foi lançada em 2 cidades do Japão, uma Hiroshima e outra Nagasaki, aonde mais de 340 mil pessoas foram mortas. Para os irmãos terem uma ideia, na Primeira Guerra e na Segunda Guerra Mundial foram mortos mais de 60 milhões de pessoas utilizando explosivos, armas de fogo. Para os irmãos terem uma ideia, mais de 500 mil pessoas são mortas por ano só em consequências de arma de fogo. Nesta guerra agora do Iraque, de 2003 a 2007, mais de 500 mil pessoas já foram mortas em consequências de explosivos e armas de fogo. Por que eu estou dizendo isso para a igreja? Por que eu estou dando essa informação? Não é estatística que eu quero passar para a igreja. Eu quero dizer para os irmãos que o mundo aí fora, o mundo secular, hoje tem certeza e convicção por que os explosivos vieram. Embora Alfred Nobel recebeu o prêmio Nobel da Paz pela sua descoberta, hoje o mundo não se engana. O mundo tem convicção, o mundo tem certeza de có e salteado. Por que os explosivos vieram? Vieram para matar, vieram para trazer desgraça. Desde os kamikazes no Japão que lançavam seus aviões suicidas contra exércitos opressores e inimigos, aos soldados iranianos que traziam explosivos em seu próprio corpo, desde os extremistas islâmicos do Hezbollah, das guerras chamadas Guerras Santas, onde homens explodem templos, explodem viadutos, explodem ônibus, explodem cidades, levando a desgraça, levando a destruição e levando o terror. Em contraposição, a dunamis da Bíblia, a dunamis do Pentecoste,
A verdadeira dunamis do Espírito Santo está confusa na mente de muitas pessoas no mundo. Hoje, avivamento é um tema polêmico para muitas pessoas. Muitas pessoas não sabem o que é avivamento. Existem muitas opiniões contrárias sobre o que significa avivamento. São muitas vozes que ecoam no meio de muitos corações. As pessoas têm dúvida sobre o que é avivamento, o porquê que a igreja recebe avivamento, o que gera avivamento. E este livro e esta mensagem visa mostrar alguns pontos do que significa um real avivamento, o porquê que Deus derrama avivamento na igreja, o porquê que Deus derramou o seu Espírito Santo. E uma coisa é certa: avivamento vem em tempos de crise, em tempos aonde as pessoas estão frágeis, aonde as pessoas precisam de uma capacitação. E a cada dia que passa, o meu coração anseia por mais avivamento, porque jamais conseguiria pregar, jamais conseguiria viver, jamais conseguiria testemunhar, jamais conseguiria viver neste mundo sem a dunamis do Pentecoste, sem a dunamis do Espírito Santo. Quantos aqui esta noite almejam o poder do Espírito Santo para as suas vidas? Levante as suas mãos e dê glória para o Senhor Jesus. Pastor Davi Valcacho, onde entra esse texto na sua mensagem? Aonde entra, pastor? Eu quero saber. Eu gostaria de, em algumas palavras, expressar algumas lições que fizeram de Sansão, nos momentos finais da sua vida, nos últimos minutos da sua vida, fizeram de Sansão um grande avivalista. Fizeram de Sansão uma verdadeira arma, um verdadeiro explosivo no território do inimigo, que fizeram de Sansão um guerreiro, que naqueles últimos momentos ele fez algo que durante todo o seu ministério ele não conseguiu fazer. Que segredos são esses, pastor? Eu quero compartilhar com você o primeiro segredo de Sansão. Está no versículo 26 do capítulo 16, que diz assim: então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. O primeiro segredo de Sansão foi a humildade. Repita comigo assim: humildade. Mais uma vez, humildade. O currículo de Sansão era um currículo invejável. Sansão era nazireu de Deus. Poucos homens da Bíblia nasceu como ele nasceu. O seu nascimento fora anunciado. A Bíblia diz que os pais de Sansão pediram orientação a Deus de como deveria conduzir o menino. Sansão tinha um pacto com Deus. Além de ser nazireu de Deus, ele também era um juiz federal. Ele era uma autoridade pública. Ele era um guerreiro de Deus. Sansão era um homem que certamente ele estava em todas as manchetes de Israel, porque os seus feitos eram muitos. Se naquela época existisse a revista Veja, certamente lá ia aparecer: Sansão mata um leão com as suas próprias mãos. Se existisse o Jornal do Brasil, ia aparecer: Sansão mata 30 filisteus em uma festa. Se tivesse lá uma outra revista de glamour, quem sabe um grande jornal internacional, New York Times, ia aparecer lá: Sansão pega 300 raposas com as suas mãos, coloca tição nela e queima a seara dos filisteus. Ou então ia aparecer logo nas manchetes de todos os jornais, quem sabe William Bonner ia anunciar lá no horário nobre, ia dizer assim: olha, Sansão acaba de matar 30 filisteus com uma queixada de jumento. Sansão era celebridade, irmãos. Sansão agora pega os portais de Gaza com as suas próprias mãos, arrasta para o cume do monte. Sansão era o tal. Sansão era uma celebridade. Quando Sansão passava pelas ruas com aquelas 7 tranças belas, bonitas, maravilhosas,
as mulheres olhavam para Sansão e diziam: que pão de mel, será que ele quer casar comigo? E aquele Sansão cheio de músculos fortes, quem sabe com aquele músculo bonito do Arnold Schwarzenegger ou do Rambo. Sansão era uma celebridade. Quando Sansão passava pelas ruas de Jerusalém, pelas ruas de Israel, então ali as pessoas acenavam para Sansão: Sansão, vem cá, Sansão, eu quero te ver. As mães com as crianças no colo se aproximavam: Sansão, toca no meu filho, Sansão, me dá um autógrafo. Quem sabe se Sansão fosse escritor, os livros dele seriam best-seller. Se naquela época tivesse site, o do Sansão seria o mais visitado. Sansão era o cara da época, era famoso, tinha prestígio, mas isso só levou Sansão à desgraça. Sabe por quê? Porque Sansão não soube lidar com essas coisas. Ele se embaraçou e começou a achar que era o autossuficiente, já não orava para Deus dar-lhe uma moça para casar, achava que ele podia escolher quem ele queria. Ele começou a viver uma vida desregrada, em desobedecer a Deus, em quebrar os mandamentos de Deus, e Sansão começou a colocar os pés pelas mãos, e começou a viver uma vida de desgraça, e a envergonhar o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que nos momentos finais da vida de Sansão, Sansão aprendeu a se humilhar. Ele que quando só agia sozinho, agora ele se humilha e pede a ajuda de um simples menino, uma simples criança. Eu creio, irmãos, o que se passava na mente daquela criança. Será que eu estou vendo uma miragem? Será que realmente eu estou vendo isso? Será que é Sansão, o homem que arrastou os portais de Gaza, o homem que matou 1000 homens com a queixada de jumento, o homem que pegou 300 raposas, o homem que fez, que aconteceu? Será que ele está me pedindo ajuda? Era justamente Sansão. Sansão estava se humilhando, estava pedindo àquele menino que o conduzisse até as colunas que sustentavam o templo de Dagon. Naquele momento, Sansão aprende que o último degrau era o degrau da humildade. Sansão aprende que o último degrau, o degrau do auge, deveria conduzir a humildade com ele. A humildade não é só um requisito que carregamos no início, porque, irmãos, olha, ser humilde no início é muito fácil. Davi, por exemplo, ele era muito humilde quando começou o ministério dele. A Bíblia diz que Davi entregava a marmita dos seus irmãos. O texto diz que ele foi o último a chegar, porque ninguém dava valor para ele. Ele estava lá no campo apacentando as ovelhas de seu pai. Ele chega lá humildezinho, simplesinho. Davi era humilde, era simples no início, mas depois que Davi matou o gigante, que as mulheres começaram a cantar: Davi mata milhões de milhões, que o nome de Davi começa a ecoar por todo Israel. Agora Davi assume o trono. Agora Davi era rei honrado, era rei majestoso, exaltado e aplaudido. Então agora Davi achava que era alguma coisa, já se acha no direito de tomar posse daquilo que não é dele. Ele coloca um soldado fiel na frente da guerra propositalmente para morrer, para se apossar daquilo que não era dele. E agora Davi, já experiente, rei, um homem no apogeu do seu ministério, agora Davi faz um recenseamento e começa a numerar o povo. E a Bíblia diz que Satanás começa a tentar Davi, e Davi já começa a se achar o tal, e dizer assim: olha, eu vou contar o povo, para saber aqui, que o Israel nunca teve um número tão grande, que Israel nunca teve tantos soldados, que Israel nunca teve tanta beleza. E Davi começou a se envaidecer, e a Bíblia diz que por consequência do orgulho de Davi, 70.000 pessoas foram mortas por causa do seu orgulho. Então, irmãos, o que eu estou dizendo, que o último degrau deve ser o degrau da humildade. Jesus nos dá este exemplo, porque lá no apogeu do seu ministério, naquela última noite que Jesus passa com os seus discípulos, Jesus era famoso, era celebridade, era conhecido, muitos milagres, um currículo extraordinário. Mas lá no finalzinho, a
Bíblia diz que Jesus pega uma toalha, se cinge com ela, e ali pega uma bacia d'água e começa a lavar os pés dos discípulos. Ali estava um traidor, mas Jesus lava o pé dele. Estava ali aquele que iria o negar, Jesus lava o pé dele. Estava ali os discípulos que iriam abandonar, mas ele lava os pés deles. Jesus estava dizendo que no último degrau deve estar ali a humildade. Jesus está dizendo para você e para mim, através desta palavra: você nunca deixe de carregar a bacia, nunca deixe de carregar a toalha, porque Deus é quem é exaltado, Deus é quem é glorificado, Deus é quem sustenta a obra. O pastor Eliseu, o nosso pastor presidente, para mim é um exemplo. O homem que já está na idade das suas maiores realizações, já fez cruzadas em todas as partes do Brasil, já viajou para o exterior, pastor presidente de grandes igrejas, e às vezes eu fico observando o nosso pastor ali, naquela oração dos pastores, às vezes naquelas igrejinhas pequenininhas, e ali dobra os seus joelhos com aqueles pastores e senta na mesa e conversa com todo mundo. Irmãos, isso muito me inspira, porque nós estamos vivendo numa era de muita vaidade. E uma das coisas que eu mais temo no meu ministério é entrar por um caminho de vaidade. Nas minhas orações eu falo para Deus: Deus, me guarda desse mal, porque hoje os maiores avivalistas deste mundo são os mais arrogantes, são as pessoas que buscam o seu próprio holofote, tocam trombetas gritando as suas próprias virtudes, pessoas que querem aplausos, pessoas que vivem na soberba. A Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, porém dá graça ao humilde. A soberba tirou Adão do jardim do Éden com Eva. A soberba expulsou o querubim ungido da eternidade. A soberba tirou Nabucodonosor do seu reino. Irmãos, nós não podemos receber poder de Deus trilhando pelo caminho da arrogância. Existem muitos cantores, muitos homens que se acham artistas. Existem muitas pessoas que se acham deuses. Só faltam se virar para o espelho e cantar a música Quão Grande És Tu. O verdadeiro evangelho exalta Jesus. O verdadeiro evangelho glorifica Jesus. A Ele toda honra, a Ele toda glória. Se você veio exaltar a Ele, glorificar a Ele, enaltecer a Ele, levante as suas mãos e adore a Ele. Xarabacando ramana shuricanto ramana shuriala shuricanto ramana. Aleluia. Eu glorifico a Deus que você veio para adorar a Jesus. O verdadeiro evangelho é para adorar a Jesus. Ele é o maior, é Ele que batiza com o Espírito Santo, é Ele quem sara os feridos. Não acontece milagre sem Ele. Se Ele abrir a porta, está aberto. Se Ele fechar, está fechado. Ele é o dono da obra. Os cânticos são para Ele. Ele é o maior, Ele é o grande, Ele é o Senhor. A palavra é dEle, a fé é dEle, a igreja é dEle. Quantos vieram para adorar a Ele? Aleluia. Diga para a pessoa que ela não esqueça da toalha. Diga aí: leve a bacia até o último degrau. Porque levar a toalha e a bacia no início é fácil. Tem que levar ela até o final. Até o final. Seja humilde sendo faxineiro, mas seja humilde diretor. Seja humilde pregador da congregação, mas seja humilde pregador de grandes congressos. Seja humilde quando você vender 1000 CDs, mas seja humilde quando você bater o recorde de 1 milhão de cópias. Porque Deus é quem faz. Uma outra lição de Sansão está no versículo 28 e 30 do capítulo 16, que diz assim: então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço que lembre-te de mim agora, esforça-te agora só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus,
pelos meus 2 olhos. Uma outra coisa interessante na vida de Sansão, ele aprendeu nos últimos momentos da sua vida a lição da prioridade, diga assim, prioridade. Se você analisar a história de Sansão, você vai perceber que Sansão, durante todo o seu ministério, ele não priorizava Deus. Ele foi chamado para ser guerreiro. Ele foi chamado para ser juiz. Ele foi chamado para orientar o povo, para defender o povo. E o que Sansão faz? Sansão faz festinhas. Lá em Juízes capítulo 14, no versículo 10, diz que Sansão ajuntava os filisteus, os moços e os rapazes, e dava festinhas. E o texto diz como ele costumava fazer. Sansão dava festinhas. Para os irmãos terem uma ideia, a primeira vez que Sansão fala na Bíblia, a primeira vez que o texto narra esse homem falando alguma coisa, ele diz, vi uma mulher. A primeira vez que Sansão fala na Bíblia é, vi uma mulher, e era uma filisteia. Sansão vivia se divertindo, curtindo-se ao seu bel prazer. Ele esquece o seu chamado e começa a brincar com os filisteus, começa a brincar com o inimigo, e nós sabemos que o diabo não está para brincadeira. O diabo não está brincando na internet, o diabo não está brincando no MSN, o diabo não está brincando no Orkut, o diabo não está brincando nos desenhos animados, o diabo não está brincando nas discotecas, nos baile funks, nas festas pornográficas. O diabo não está para brincadeira. Aquele que entra na guerra é para levar a obra de Deus a sério, é para colocar Deus em primeiro lugar, é Deus que é dono do reino, e nós estamos nesta guerra para vencer. Porque, meus irmãos, venhamos e convenhamos, Sansão nos últimos momentos, até que algumas pessoas perguntam assim, pastor Avival Cássio, Sansão foi um suicida? Não. Sansão se suicidou? Não. O homem natural não tem poder de derrubar colunas de um templo. O homem não tem poder de partir colunas. Foi Deus que derrubou o templo. Foi Deus que partiu as colunas. E naquele momento Sansão estava dizendo para Deus, Deus, se for possível tu matar a minha vida, eu entrego a ti a minha vida, para que a tua obra seja feita. Porque mais vale, Senhor, os teus propósitos do que os meus. Mais vale vencer os meus inimigos, nem que isso custe a minha própria vida. Sansão estava colocando Deus em primeiro lugar. Sansão estava colocando Deus no centro. Quantos vieram colocar Deus aqui em primeiro lugar? Nós vivemos numa sociedade medíocre, aonde lá fora no mundo, infelizmente esta praga está contagiando muitas igrejas, aonde as pessoas não visam mais os propósitos de Deus. Nós estamos sofrendo a mesma síndrome do século XVIII, do renascentismo e iluminismo, onde o homem era o centro do universo, aonde tudo era para o homem, no homem, por meio do homem, aonde as pessoas vêm buscar só os seus ideais. Nós vivemos na pressa do urgente, as pessoas correm de um lado para o outro, as pessoas vão acordando cedo e dormem tarde. Hoje as pessoas não têm tempo para nada. O estresse é o mal do século. As pessoas só querem dinheiro, as pessoas querem casa própria, as pessoas querem bens, as pessoas querem conforto. Vivemos numa era que os maiores valores são aqueles que estão na garagem da casa, são aqueles que estão na conta bancária. As pessoas têm tempo para se divertir, as mulheres gastam horas em academias de ginástica, horas nos salões de beleza. Homens têm tempo para ir ao shopping, para ir ao parque de diversões, tem tempo para trabalhar, para ganhar dinheiro, para juntar tesouro na terra, mas não tem tempo para evangelizar, não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia. Coloca Deus em primeiro lugar. Xandarabacando Ramanás, Shuricanto Ramanás.
É por isso que o profeta Ageu diz: é para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas, e a casa do Senhor há de ficar deserta. Semeais muito e recebeis pouco, comeis, mas não vos farteis, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saco furado. Irmãos, não é tempo que está faltando é prioridade. Você tem tempo para cuidar do seu cabelo, você tem tempo para cuidar da sua imagem, você tem tempo para trabalhar, para ganhar dinheiro, para sustentar os seus filhos, mas diz que não tem tempo para ganhar alma para Jesus, para buscar Deus pelas madrugadas. Deus está dizendo para você aqui esta noite: Ele vai escancarar a janela dos céus, quando você começar a colocar Ele em primeiro lugar, em primeiro lugar, em primeiro lugar. Quantos querem colocar Deus em primeiro lugar? Susana Wesley foi mãe de 19 filhos. A história diz que ela trancava a porta do seu quarto e orava ali durante 1 hora por dia, com 19 filhos. Mas ela foi mãe de John Wesley, um dos maiores avivalistas do século XVIII. Ela foi mãe de Marcus Wesley, que foi um dos maiores músicos usados por Deus no século XVIII. Jó era um homem grande empresário. Como diz o pastor Silas, ele era dono da Itapimirim do Oriente Médio. Ele tinha muitos empregados para cuidar, muitos negócios para cuidar. Ele tinha 10 filhos, mas a Bíblia diz que ele achava tempo para oferecer sacrifício pelos seus 10 filhos. Deus está dizendo para você, meu filho, que não está faltando é tempo, está faltando é prioridade. Nós temos que jogar as nossas mazelas de lado e colocar Deus no centro. Deus deve estar em primeiro lugar. A Bíblia diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Porque, meu filho, você está atribulado no seu coração, preocupado com aquela conta que você tem que pagar no final do mês. Você está com o seu coração ansioso. Por que você está ansioso? A Bíblia diz: basta cada dia o seu mal. Não se preocupe com o dia de amanhã, não. Se preocupe com hoje, porque amanhã Deus vai cuidar. Coloca o seu coração nas coisas de Deus. Coloca Deus em primeiro lugar. Ele é quem vai fazer por você. Ele é quem vai desenrolar o mistério. Ele é quem vai te vingar. Ele é quem vai te abençoar. Ele é quem vai abrir as portas. Busque a Ele, adore a Ele, faça a vontade dEle. Quantos adoram o nome dEle? Prioridade. Adianta hoje o evangelho estar sendo vivido onde multidões de pessoas vêm para o templo apenas atrás de milagres, atrás dos seus ideais, fazem correntes apenas para seus propósitos. E os de Deus, aonde estão? Nós precisamos de homens e mulheres que priorizam Deus, irmão. Eu coloquei um propósito com Deus, falei: Deus, se tu me ajudares a me formar numa das áreas de medicina, eu falei assim: Deus, eu vou me dedicar à tua obra. Pedi demissão à CPAD, não queria me mandar embora. Falei: não, eu quero sair. Chegou meu tempo aqui. Recebi 2 propostas para assumir gerência. Todas as 2 foi na Central Gospel, para ganhar um bom salário, dinheiro que daria para mim até tirar um carro zero e desfilar por aí. Mas eu falei: não, eu fiz um propósito com Deus e vou. Irmãos, este ano não falo isso para me gloriar, não. Este ano foi o ano que Deus me deu a minha casa própria. Talvez se eu tivesse engodando só o dinheiro, as coisas materiais, estaria enrolado. Mas quando a gente coloca Deus no centro, Deus cuida dos nossos ideais, Deus cuida dos nossos sonhos, Deus cuida dos nossos filhos. E Deus aqui esta noite está dizendo para você, através desta mensagem, através desta palavra, através deste humilde servo, Deus está dizendo: meu filho, faça um teste, coloca Deus em primeiro lugar. Se você não vai ver que o saco vai começar a transbordar, que a renda vai começar a se multiplicar, que os teus celeiros vão começar a transbordar, que a glória de Deus vai começar a inundar a sua vida. Quantos creem que esta palavra é fiel? Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele.
Agora uma outra lição de Sansão, já estou na metade da mensagem, é a lição da coragem. Não preciso nem ler aqui no texto, já está explícito aqui, que Sansão, para fazer isso, ele teve que ter coragem. É loucura, é doideira. Sansão foi doido. Diga assim, o pentecostal é doido, diga aí. É doido. Os apóstolos eram homens doidos, porque só uma doideira santa para fazer o que eles faziam. A morte estava de um lado, eles iam ao encontro da morte, porque diz assim, lá onde a morte está, tem almas para ganhar, então eu estou indo lá ganhar almas para Jesus. Aqueles homens, quantas expressões na Bíblia Paulo diz, porque vocês suportais a minha doideira. Paulo fala sobre a loucura de Deus, porque, irmãos, um homem cheio do Espírito Santo faz coisas que alguém olhando assim, diz assim, olha, esse cara só pode estar louco, esse cara só pode estar doido. Mas o interessante é que o aparelho chamado biruta, é um aparelho que ele mede o sentido de onde o vento está vindo, mas ele no dicionário também significa louco e doido. O biruta pode até ser biruta, mas ninguém pode negar que ele sabe de onde o vento está vindo. Aleluia. Diga assim, tu tem cara de biruta. Diga assim, tu tem cara de biruta. Pedrinho, tu tem uma cara de biruta. Pastor João, tu tem uma cara de birutinha. Aleluia. Pode me chamar de louco. Não quero nem saber. Lá no Rio Amazonas, entrei no rio infestado de piranhas carnívoras e entrei para batizar pessoas. Fui no pântano caçar jacaré e voltei carregando ele pelo rabo. E as pessoas disseram, olha pastor, pregador covarde aqui não ganha alma para Jesus não, só ganha guerreiro. Então eu falei assim, então deixa eu ir atrás do jacaré, deixa eu ir atrás da piranha, porque eu quero ganhar alma para Jesus. Deixa eu me chamar de louco, eu sou pentecostal. Crente pentecostal faz barulho, mesmo com doença, mesmo sendo afligido, sendo perseguido, ele dá glória a Deus. Esse crente é doido, esse crente é louco, deixa ser louco, é o poder do Espírito Santo. A igreja da ilha está cheia de doidinho, está cheia de biruta, mas biruta por Jesus, biruta pelo sangue, pelo Calvário, pela palavra de Deus. Onde estão os birutas aqui esta noite? O vento está vindo, o vento está vindo, o vento está enchendo a casa. Os birutas sabem a direção do vento, eles não içam as suas velas na direção contrária. Eu quero ir para onde o vento está indo. Eu não quero seguir homem, não quero seguir doutor, não quero seguir sacerdote. Eu quero seguir quem segue a Jesus. Se está seguindo Jesus, eu quero ir atrás. Eu quero Jesus, adorar Jesus, glorificar a Jesus. Quantos vieram atrás dele? Coragem. 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 Vou dizer uma coisa para você, meu filho. Se você não tiver coragem, está condenado a viver esta vidinha para o resto da vida. Eu vim de uma igrejinha bem pequenininha, na beira de um rio. Naquela época não tinha curso nenhum. Eu pregava um português muito ruim. Todo mundo ria quando eu pregava. Ninguém dava nada por mim. Como quem sabe ninguém dá nada por você. E Deus falou comigo assim, olha, eu vou te fazer um pregador. Fui pregar numa igrejinha pequenininha, eu tinha 14 anos de idade. Carreguei minha biblinha desbotada. Fui lá, um garoto de 14 anos. Cheguei lá, irmãos, não fui porque fui convidado para pregar. Nunca tinha pregado na minha vida.
Cheguei lá, sentei no último banco, e Deus já tinha me feito meditar num textozinho da Bíblia. Quando cheguei lá no último banco, uma irmã do ciclo de oração falou assim: Deus está me dizendo que é você que vai ser o pregador. Irmãos, eu só faltei pular da cadeira, mas não foi de alegria não, foi de susto. Vem para cá, meu filho, senta aqui no banco aqui do lado. Sentei. Mas quando faltou 5 minutos para mim pregar, ela já estava anunciando que eu ia pregar, irmãos. Me deu uma coisa assim que parecia que a cadeira tinha formiga, daquelas formigas fura-prego. Aquelas formigas que, irmãos, meu coração começou a acelerar, eu fiquei com falta de ar. Me deu uma crise de desmaio. Quando eu pensei que eu ia desmaiar de nervosismo, de medo, me baixou um terror. As irmãs pegaram-me pelo braço, me levaram para fora da igreja, me trouxeram um copo com água e disseram: meu filho, você não vai ser mais o pregador, vai para casa, você está passando mal. Aí me trouxeram um copo com água. Aí quando eu terminei de beber a água, meu coração ainda acelerando, com falta de ar, eu perguntei assim: minha senhora, já tem alguém pregando no meu lugar? Não, não tem não, tem que correr para lá, eu tenho que pregar porque Deus me chamou para pregar. E eu cheguei lá, peguei o microfone e falei: não, o diabo é que está derrotado, se ele está pensando que eu estou com medo, não. Meu coração está acelerando, mas Deus é quem controla o batimento cardíaco. Naquela hora eu comecei a falar em Marcos 9:23, dizendo: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Deus mandou um Pentecoste naquela congregação, pessoas começaram a falar em outras línguas, pessoas começaram a receber o batismo com o Espírito Santo, e a irmã começou a apontar dizendo: este é pregador, porque quem faz o pregador não é o seminário, não é a política, não é a dialética, mas quem faz o pregador é Deus, é Ele quem chama, é Ele quem capacita, é Ele quem faz, Ele é quem é. Xaracando ramanachoriache caramanachorias. Talvez você canta desafinado, meu filho. Talvez você não tenha uma boa eloquência. Talvez você é meio embaraçado. Mas levanta a sua cabeça. Tenha coragem. Se Deus te chamou, Ele é quem é dono da voz. Ele é quem afina o instrumento. Ele é quem faz a obra. Ele tem o poder. Se você crê nisso, levanta a sua mão e toma posse da sua vitória. Coragem. Tenha coragem. Abigail foi sozinha proteger sua família contra 401 homens, armados até o dente. Não tem soldado aqui, eu vou sozinha. E ela, com a sua coragem, parou aqueles 401 homens. Tem muita gente covarde, que a sua família está desmoronando, que a sua família está uma desgraça, e porque não tem coragem de tomar uma atitude, de lutar contra o diabo, de lutar contra o exército inimigo. Tem gente que tem uma convicção no seu coração de pregador, de cantor, mas fica esperando alguém arrastar ele fica todo tímido. Irmãos, Deus usa corajosos para vencer exércitos, Deus usa corajosos para levantar muralhas, Deus usa corajosos para pisar nas obras do diabo. Deus fala: levanta a sua cabeça, vai, Deus é contigo. Diga isso, glorificando a Deus para a pessoa que está ao seu lado. Assim: olha, levanta a sua cabeça, meu filho, tenha coragem. Deus é contigo, Deus é contigo. Vai. Acredite no seu ministério, acredite na sua chamada. Vai! Aleluia. Ai, meu filho, vai. Estão dizendo para você que você não vai, mas tenha coragem, vai. Tenha coragem de fazer o que ninguém tem coragem de fazer. Não tenha medo de correr riscos. Isso faz parte da coragem. Pedro, muitos negam, muitos criticam Pedro, mas ele foi o único que andou sobre as águas no meio da tempestade, porque tem que ter coragem para sair do barco, tem que ter coragem para largar a parentela que afoga, tem que ter coragem para cumprir o ministério, tem que ter coragem para falar aquilo que Deus manda, tem que ter coragem para entregar a mensagem de Deus. Entrega! Aracando rabanachorias.
Deus vai começar a prosperar a tua vida quando você tiver coragem. Deus vai começar a prosperar o teu ministério quando você tiver coragem. Deus vai começar a largar as tendas quando você tiver coragem. Deixa os criticadores para lá, deixa os fofoqueiros para lá, deixa os linguarudos para lá, deixa aqueles que querem puxar o teu tapete para lá. Deus é quem é dono, Deus é quem faz. Tenha coragem. Coragem. Você vai chegar aos templos de Dagon. As pessoas se riram de Sansão. Olha lá o coitadinho. Coitadinho dele. O povo se divertia da cara dele. Olha lá o doido. Coitadinho dele. É assim que fazem. As pessoas falam assim: você não vai chegar lá nunca, meu filho. Muita gente já disse para mim, não aqui nesse ministério, eu glorifico a Deus pela nossa igreja, que é uma igreja que empurra pregador para frente. Mas em muitos lugares já disseram assim: você nunca vai ser nada, você nunca vai sair daqui do Rio de Janeiro, você nunca vai entrar dentro de um avião. Irmãos, para a glória de Deus, esse ano já são 9 estados brasileiros que eu tive, já são 5 países do mundo, e eu, irmãos, vendi livro na porta do seminário para concluir o curso, porque não tinha condições, mas eu entrei no curso e falei: Deus é comigo. Vendi a gravata, vendi a pingente, falei: Deus me ajuda, eu quero estudar. Assim mesmo foi na faculdade, Jesus me empurra para frente. Eu estou aqui porque eu tenho coragem. As pessoas estão dizendo que eu não vou, mas eu vou, tu vai me empurrar, tu és comigo. Vai, meu filho, vai. O vento do Espírito Santo está te soprando. Vai para frente, vai para frente, vai para frente. Você não é igual caranguejo que anda para o lado. Você não é igual jacaré que anda para trás. Você anda para frente, vai para frente. Cresce o ministério, cresce a sua fé, cresce a sua comunhão com Deus. Vai. Aleluia. Eu quero encerrar esta mensagem falando da última lição de Sansão. A última lição dele foi a lição do barulho. Você vai dizer assim: olha, o crente pentecostal é barulhento. Pode dizer aí, ninguém quer dizer não? Mas diga aí, irmãos, pode dizer para ele: o crente pentecostal é barulhento. Quando Sansão derrubou as colunas do templo, houve ou não houve barulho? Já imaginou um prédio desabando? Mas aqui, irmãos, eu quero começar esta mensagem, primeiro nesse ponto aqui, para encerrar esta mensagem. Eu sou pentecostal, os irmãos também são, nós somos de uma igreja pentecostal, temos um pastor pentecostal, mas muitos de nós pregadores, achamos que avivamento é só aquele barulho que incomoda os ouvidos do corpo. Irmãos, eu gosto do barulho. Os irmãos sabem aqui, já me viram pregando em vigília. Estive pregando agora na Bahia. Me deu uma crise de choro, eu saí gritando igual um louco no meio da igreja, saí abraçando as pessoas. E fui casado com uma esposa também que é canela de fogo, quando dá, ela rodopia até com a criança no colo. E eu deixo. Fico com vergonha não, porque é melhor casar com uma esposa canela de fogo do que uma de vale de ossos secos. Que aí, deixa aí, vai. Eu gosto de barulho. Mas tem muitos pregadores aí que só sabem pregar aquele barulho estardalhaço. Aquele barulho que só sabe incomodar os ouvidos do corpo. Que tem de igrejas no Brasil que estão enfrentando um processo na justiça por causa de limites altos de decibéis, não está no gibi. Porque, irmãos, venhamos e convenhamos, barulho que incomoda os ouvidos, muitos sabem fazer muito bem. Mas o principal barulho do avivamento é aquele que surte um efeito.
É aquele barulho que derrota o inimigo. É aquele barulho que incomoda os ouvidos da alma, das entranhas. Não adianta nada o sol, não adianta nada as nuvens escurecerem, os céus trovejarem, se não cai chuva. Existe uma árvore na Paraíba que você coloca ela no fogo, ela chia e não produz fogo. Chia e não produz fogo. Porque, meus irmãos, o barulho do verdadeiro avivamento é aquele barulho que mexe com a alma, que molda o nosso caráter. Não adianta nada uma multidão de pessoas fazerem muito barulho dentro da igreja, se não fazem barulho lá fora. As pessoas estão acostumadas a receber pessoas nas casas fumando e continuar fumando. As pessoas estão acostumadas a mentirem, a comprarem e não pagarem, a fofocarem, a maldizerem coisas da vida dos outros. Pessoas que estão acostumadas a viver uma vida de pecado. Muitas moças das igrejas já não se casam mais virgem, já estão desflorando, vivendo um namoro profano, uma vida impura. Irmãos, só haverá avivamento quando nós fazemos o barulho por dentro primeiro, incomodamos este mundo que está em pecado. Nunca o mundo se sentiu tão à vontade como a igreja. As pessoas falam de avivamento, mas o pecado se multiplica de maneira assustadora. O islamismo cresceu nos últimos 60 anos 500%. O budismo cresceu 167%. O maometismo, o islamismo cresceu 500%, o budismo 167%, e aquela religião hindu cresceu aproximadamente 147%, enquanto que a igreja teve um crescimento de aproximadamente 50%. De 100% das pessoas que são membros da igreja, só 10% já levaram uma alma para Jesus. Os outros 90% nunca tiveram uma experiência de ganhar uma alma para Jesus. A maioria das igrejas cresce através de mídia, crescimento de cartas de mudança, de pessoas que vêm de outras igrejas. Eu louvo a Deus que aqui na nossa igreja ainda se batiza muitas almas para Jesus Cristo. Elias foi cheio do Espírito Santo, mas Acabe disse para ele assim: olha, és tu o perturbador de Israel? Porque quem é cheio do Espírito Santo faz barulho, incomoda. Quando eu estudei na faculdade, chegaram para mim e disseram assim: olha, vai ter um bailezinho, vai rolar uma cervejinha, vai rolar muita mulher, vem para a nossa galera. Eu falei assim: tá doido, rapaz, se converte do teu pecado. Jesus quer tirar sua alma do inferno. Outra pessoa chegou para mim: olha que garotinha linda, rapaz, se converte nos teus olhos, sai deste adultério que você está, Jesus quer te salvar, senão você vai para o inferno. E ali as pessoas começaram a se afastar de mim. Sabe por quê? Porque comunga com o pecado. Irmãos, aonde o crente barulhento vai, se tiver pecado, vai sair. Se tiver fofoca, o joelho dobra para orar, porque aonde ele vai, ele leva o barulho do avivamento. Onde estamos, crentes barulhentos aqui esta noite? Faz barulho, meu filho, na sua família. Faz barulho no mundo. Jesus disse em João 7,7: o mundo me odeia, porque eu dou testemunho que as suas obras são mais. Jesus disse: ai de vós, quando todos vos louvarem, assim se deram aos falsos profetas que foram antes de vocês. Nós, os pregadores,
precisam ter a voz barulhenta de João Batista. João Batista não pregava só nas grandes metrópoles, mas pregava no deserto. João Batista incomodou Herodes com o seu pecado. Hoje, meus irmãos, nós estamos vivendo um barulho só entre quatro paredes. As pessoas cantam corinhos de fogo que mais fala de demônios do que de Deus. As pessoas só sabem marchar dentro da igreja, entre quatro paredes. Irmãos, se você quer marchar aqui, marche, mas marche em busca das almas perdidas. Marche nas favelas, marche nos morros, ganhe almas para Jesus. Onde está o crente pentecostal? Fica de pé agora em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus está chamando você para gritar. Deus está chamando você para gritar. Quando você gritar, assim como Josué, as muralhas de Jericó vão ser derrubadas. Quando você gritar, vai provocar desorientação no exército inimigo, assim como fez com Gideão. A Bíblia diz: gritai, tocai a trombeta em Sião e perturbai todos os moradores da terra. Deus aqui está dizendo para você, através desta palavra, através desse simples pregador: faça barulho, meu filho, faça barulho para incomodar o diabo, para incomodar o inferno, para incomodar o pecado. Eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Pegue na mão da pessoa que está ao seu lado agora. Aleluia. Quantos aqui precisam de mais avivamento? Diga amém. Amém. Aleluia. Eu quero orar por você agora, meu filho. Quero orar por você agora, minha filha. Eu não vou chamar vocês para vir aqui na frente, porque eu sei que todos nós precisamos de um avivamento maior. Eu quero em nome de Jesus conclamar você a abrir o seu coração, porque avivamento é mudança de vida. Se você comprava e não pagava, agora você vai comprar e vai pagar. Se você caluniava, agora você vai orar pelo seu irmão. Você vai levar este avivamento para a sua casa. Você vai levar este avivamento para o seu trabalho. Você vai levar este avivamento para a sua família, para os seus filhos. Eu quero ministrar a Deus na sua vida nesta hora. Não quero fazer aqui uma oração sensacionalista para tentar motivar você a fazer alguma coisa, porque o verdadeiro avivamento é aquele que acontece dentro de você. Nós somos pentecostais, temos liberdade para falar línguas estranhas, temos liberdade para pular, temos liberdade para glorificar a Deus em voz alta. Faça como você quiser aqui esta noite. Mas eu só quero uma coisa: deixa o Espírito Santo encher você nesta hora. Deixa o Espírito Santo encher o seu ministério. Deixa o Espírito Santo mudar o seu caráter, montar a sua vida na palavra. Adore a Deus, a Ele nesta hora. Diga palavras bonitas para o Senhor. Diga palavras bonitas para o Senhor. Diga que você o ama. Diga que você o deseja, que você o quer. Xarabacando ramanachuriassuricanto ramanas. Pai querido, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Precisamos de um real avivamento, aquele que não só acontece no final das pregações. Não queremos aqueles que apenas são da voz barulhenta dos pregadores, mas queremos aquele avivamento, Senhor, que muda o nosso caráter, que muda a nossa postura. Aquele avivamento que vai fazer a diferença na minha casa, no meu trabalho, com a minha esposa, com os meus filhos, na minha profissão. O avivamento que vai me santificar, que vai gerar novas vidas através do ministério. Deus, aviva esta moça, aviva este moço, aviva este pastor, este evangelista, este pregador. Aviva esta mocidade, esta pessoa que está ao alcance desta voz. Aviva Jesus, aviva Jesus, aviva Jesus. Levanta pregadores, levanta missionários, levanta obreiros, levanta intercessores, levanta guerreiros, levanta Sansões. Deus, queremos entrar na galeria dos heróis da fé. Aviva Jesus, aviva, 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 aviva. Deus, aqui esta noite está dizendo para você, através desta mensagem:
receba vida, meu filho. Você que está morto, você que não consegue glorificar mais a Deus, você que não sente mais a presença de Deus, você que parece um iceberg, você que parece um gelo, você que está seco, está oco, está uma palha seca, receba a água do Espírito, receba o poder de Deus, receba a renovação espiritual. Volte a pregar, volte a profetizar, volte a falar línguas estranhas, volte ao primeiro amor. Receba o fogo do Espírito, receba fogo de Deus, receba fogo das entranhas. Oh, Xandarabacambarabalás, vença o pecado, vença o materialismo, vença a avareza, receba fogo.